É necessário que o pastor também seja um empreendedor, porque a atitude tem uma excelência muito grande. A gente sabe que todo negócio que cresce, eles chegam na fase da excelência, né? A igreja não é um negócio, mas a gente vê tanto cuidado na atitude. O senhor trouxe essa característica, que o senhor é um empreendedor nato, né? Para dentro do ministério. A minha trajetória é a seguinte: eu terminei a faculdade de informática, fui trabalhar numa consultoria americana chamada EDS, Electronic Data System. E eu fiz inúmeros cursos, eu fui muito preparado para ser o quê? Consultor de empresas. A gente chegava numa empresa, via como que funcionava o fluxo de processos daquela empresa e a gente oferecia uma estratégia para o uso da tecnologia, otimização dos resultados daquela empresa. E eu fui fazendo isso durante muito tempo, em muitos setores da Shell Brasil, da Carioca Engenharia, da Tejané, de algumas empresas para as quais eu prestei serviço. Quando veio meu chamado pastoral, né, eu já não estava mais nessa empresa, eu já tinha ido para um banco de investimentos. Eu trabalhei no Banco Próspera como coordenador da área de sistemas financeiros durante um tempo. E quando eu fui para o ministério, eu levei toda essa bagagem empresarial. Porque quando você é consultor, você lida com muitos ambientes, muitas situações. Você vai numa empresa que está decolando, numa que está falindo, você vai num setor produtivo, no improdutivo, você fala com um cara que é fera, fala com o outro que é um gestor que comete muitos erros. Então, nesse apanhado todo, eu peguei uma bagagem empresarial muito grande. Quando eu fui para o ministério, eu levei isso. Por quê? Porque a gente precisa entender que igreja, ela tem um lado que é a unção. É o poder de Deus. É o milagre. É a ação do Espírito Santo. Mas igreja tem uma parte que é a gestão. Eu vou dar um exemplo fácil. Eu tenho aqui uma garrafa. A unção é a água. É a água. A água que me alimenta. A água é que me empodera. A água que faz eu estar vivo. Mas se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver um recipiente, eu não consigo tomar água, beber a água. Essa estrutura é a gestão. Então, quando uma pessoa acha que vai fazer a obra de Deus com a unção do Espírito Santo, ela está certa. Ela só está errada de achar que a gente faz sem planejar, sem organizar, sem otimizar processos, sem capacitar pessoas, sem treinar pessoas, sem fazer um manual de cultura, sem ter uma definição de missão, uma definição de visão, sem ter um planejamento estratégico, sem ter uma definição de marketing, sem saber se vale a pena ou não um marketing digital para aquilo, sem ter uma definição de como fazer o aprimoramento das pessoas da igreja, de como atender melhor a família, como atender melhor jovem, como atender melhor adultos, de como fazer com que os empresários empreendam mais sem perder a fé. Se você não tem uma estratégia para fomentar tudo isso que envolve a vivência humana, porque a gente está aqui para viver no céu, mas enquanto a gente não vai para o céu, a gente vive aqui. E eu não posso falar para o cara, quando você for para o céu, você vai ter um vidaço, meu irmão, vai ser bom demais e tal. Enquanto isso, fica aí se lascando, passa fome, deixa teu filho sem ter o que comer, deixa tua mulher passando dificuldade, tua mãe está precisando de um remédio, você não tem dinheiro, fica feliz de não ter. Não posso falar isso, que é mentira. É mentira. Então, eu, graças a Deus, recebi informação demais. Só que eu não parei aí. Eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz cursos, eu fiz formação de coach, eu fiz mastermind, eu fiz um monte de coisa e eu continuo essa semana agora. Eu fiz mais um curso de 3 dias sobre gestão de negócios. Então, o que acontece? Eu adoro liderança. Eu adoro liderança. E aí, quando você fala assim, mas como que a Atitude começou o ano com 21 igrejas e está terminando o ano com 40? Nós estamos crescendo quase 100% no ano. Porque Deus mandou a unção, mas a gente não atrapalhou Deus, a gente fez a gestão. Vou dar um exemplo melhor ainda. Pensa na ceia do Senhor. Jesus com os apóstolos, ele foi dar o vinho, mas para eles tomarem o vinho na ceia, tinha que ter o cálice.
Você só vai ter o vinho, condição de assimilar o vinho, provar o vinho, saborear o vinho do Espírito Santo, se você não desperdiçar, se você tiver uma estrutura, uma estratégia, um plano de ação para aquilo que Deus está te revelando. Então, eu acho que a grande sacada é que, se eu não sei fazer, se eu não tenho esse dom, esse talento, eu preciso me cercar de pessoas que me ajudem nisso. E eu preciso ter o mínimo de noção do que eu posso, do que eu não posso fazer e de como que, no final das contas, mesmo alguém fazendo, eu consigo ter as informações do que foi feito. Porque se eu sou o líder de uma igreja, a unção está comigo para liderar a igreja. Mas a unção não está comigo para fazer tudo sozinho.